Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Senhor, a fim de auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos. E para darmos início aqui a esse nosso breve culto, digamos assim, vamos iniciar orando, suplicando graça a Deus para esse momento em que aqui estaremos compartilhando da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Que o teu nome seja exaltado por nossas vidas, que o teu nome esteja sempre em nossos lábios, meu Deus. Que o bom testemunho, Senhor, seja uma realidade na vida de todo aquele que tem reconhecido a Cristo como seu Senhor e Salvador e que tem colocado as suas vidas de fato diante de Ti, meu Deus. Nos abençoe aqui, Senhor. Ouve a nossa oração, receba a nossa adoração e fale-nos profundamente ao coração, em nome de Jesus. Amém. Em forma de culto, meus irmãos, nós gostaríamos de ler aqui alguns versos do Salmo de número 12, mais um Salmo de Davi, que na verdade nós temos trabalhado aqui também o livro de Salmos em sequência nessa nossa devocional. Bom, se em nossa última reflexão aqui no livro de Atos nós falamos que o motivo da prisão dos apóstolos foi a inveja, aqui no Salmo de número 12, Davi ele trata sobre a falsidade. A falsidade é o que há de pior e que possa, assim, então, adentrar no meio da igreja, no meio do povo de Deus, uma vez que a verdade é um atributo divino que se confunde com a própria essência de quem Deus é. Isso sem falar que o diabo é o pai da mentira e que advém dele todo o espírito do engano. E é bem observando tais coisas que Davi exclama aqui no verso 6, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes, ou seja, não abrindo brechas aqui para que a verdade seja dissociada da divindade. Mas o fato é que o mundo jaz no maligno e o inimigo de nossas almas anda aí em nosso derredor procurando a quem possa tragar. Porém, Davi nos ensina a orar assim com toda a convicção, confiança e esperança no Senhor, conforme o verso 7 do Salmo de número 12 que diz: Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Amém, graças a Deus. Vamos cantar um cântico ao Senhor, adorar ao nosso Deus e aí em seguida oraremos uma vez mais suplicando graça para o momento da Escritura, da revelação de Deus através dessa nossa simples meditação em sua palavra. Vamos cantar, adorar o nome do Senhor. Louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas no interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas no interior irão fluir. Ao seu nome, louvo então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Ao seu nome, louvo então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Se o coração abrir, águas vivas no interior irão fluir. Se o coração abrir,
vivas no interior e não fluir. Se o coração abrir, águas vivas no interior irão fluir. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, ao Senhor Jesus, que as bênçãos vêm. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, ao Senhor Jesus, que as bênçãos vêm. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar a Deus suplicando graça para esse momento que é o mais importante, em que nos debruçaremos sobre a sua palavra, a fim de encontrar nela pedras preciosas, riquezas para a nossa vida espiritual. Oremos. Senhor, quão importante é para nós estarmos diante da tua palavra, Pai, porque só nela encontramos a revelação dos céus para a nossa vida. Recebemos aqui a revelação do Cristo de Deus, propondo-nos a salvação por meio da fé, e é através também da tua palavra que fortalecemos, meu Deus, esta nossa fé e crescemos em graça e sabedoria para a glória do teu próprio nome. Dá-nos isso nesses instantes aqui, em nome de Jesus. Amém. Chegamos hoje então aqui à parte final do capítulo 5 de Atos, que vai do verso 33 até o verso 42. Os apóstolos, que pela segunda vez são detidos, agora passam pelo parecer final do tribunal a que eles são submetidos aqui no final do capítulo 5. E o verso 33 demonstra muito bem o que se passava no coração de seus inquiridores, o sumo sacerdote e os demais líderes religiosos. Eles simplesmente, conforme o verso 33, se enfureceram e queriam matá-los. Se já não bastassem terem matado o Cristo de Deus, agora eles conspiravam contra a morte dos servos do Senhor, dos preciosos e verdadeiros servos a quem Cristo estabeleceu aqui em seus dias. Esse é o retrato devastador para aqueles que deveriam zelar e cooperar com a obra de Deus, mas que aqui permaneciam terrivelmente do outro lado da história. E aqui de imediato eu gostaria de fazer uma primeira aplicação. De que lado da história você está? Será que com as suas palavras, pensamentos e atitudes você tem contribuído com o reino de Deus? Ou você tem sido um obstáculo, colocando-se até mesmo como um adversário de Deus? Mas nem tudo estava perdido naquele tribunal. Gamaliel, fariseu, grande mestre da lei, respeitado e reconhecido por sua piedade, a quem Paulo inclusive foi seu aluno, se levanta no meio de todos aqui no final do tribunal e com muita serenidade e sabedoria, ele alerta a todos quanto ao que eles estavam por fazer. E lhes propõe o seguinte, está lá nos versos de 35 a 39, Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. A despeito desse comentário, a despeito dessas palavras aqui, esse conselho de Gamaliel, Moody ele diz o seguinte: Gamaliel aconselhou o Sinédrio a confiar na providência de Deus. Se Deus estivesse no movimento, este prosperaria. Caso contrário, fracassaria. Ora, não são assim, por vezes, as ondas que costumam aí acontecer no meio evangélico? Quem nunca foi atraído por formas de cultos especiais e legais,
pregações divertidas, doutrinas diferentes, encontros e desencontros, visões, direcionamentos, atos proféticos ou quaisquer outras coisas, outros movimentos religiosos que se dizem serem os corretos, os santos, ou que tenham sido simplesmente direcionados por Deus. E muitas vezes esses movimentos acusam as demais igrejas de que os seus cultos são frios, ultrapassados, ou seja lá o que for. O certo é que esses movimentos vão e vêm ao longo da história e passam, porque são doutrinas humanas, conforme o Conselho de Gamaliel aqui. E caindo naquela ideia de que quando Paulo alertava o jovem pastor Timóteo, está lá em 2 Timóteo 4, versos 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Porém, conforme o Conselho de Gamaliel, mas se é de Deus, não podereis destruí-la. Partindo aqui da mesma constatação que teve Jó, lá em Jó 42, verso 2, quando ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, nesse sentido, tanto Gamaliel quanto Jó chegaram à preciosa conclusão quanto à pessoa de Deus a quem eles serviam, que ele é soberano sobre todas as coisas, sendo ele todo-poderoso, e assim fará então sempre o que lhe aprouver, e nada, absolutamente nada, poderá mudar os desígnios de Deus. Portanto, se estamos fazendo a vontade de Deus, haveremos de prosperar naquilo que ele tem a realizar em nossas vidas. Sendo assim, então, irmãos, aqueles religiosos poderiam até matar todos os apóstolos. E, na verdade, todos os apóstolos, um a um, foram perseguidos e mortos por causa do nome de Jesus. E aí eu te pergunto, o que aconteceu com o Evangelho? O que houve com o Evangelho? O Evangelho morreu junto com os apóstolos? Nós estamos aqui no capítulo 5 de Atos e a perseguição à igreja cristã só estava no início. Os crentes foram terrivelmente perseguidos nos séculos seguintes. Vamos lá, na carta de Ogneto, do século II, é dito o seguinte sobre os crentes: amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados, recebem a pena de morte e ganham a vida. Que testemunho maravilhoso! No século III, todo o Império Romano, ele impôs como lei que todas as pessoas deveriam sacrificar aos deuses romanos. Quem obedecia recebia inclusive um certificado de sua devoção. E quem ousava não obedecer era preso e executado. Muitos crentes foram mortos por desobedecer a esta lei dos romanos. No início do século IV, o imperador Diocleciano ordenava a destruição das igrejas e o confisco dos bens dos crentes, bem como exigia que todos eles fossem demitidos dos cargos do governo. Veja tamanha perseguição que ocorreu ali nos 3, 4 primeiros séculos da era cristã. E aí eu pergunto novamente, o que aconteceu com o Evangelho? Enquanto o Evangelho sofre mutações e consegue persuadir a muitos na história, o verdadeiro Evangelho prevalece por um único motivo, porque vem de Deus e, na verdade, é o próprio Deus encarnado. O verdadeiro Evangelho, que é o próprio Cristo, venceu a morte quando ressuscitou ao terceiro dia. O verdadeiro Evangelho continua em nossos dias sendo compartilhado por meio da fé, a fim de nos levar à eternidade com o nosso Cristo. Essa é a nossa grande vitória, a vitória de Cristo na cruz do Calvário, que faz com que nos regozijemos nele, se de fato pertencemos a este Evangelho. Pois é exatamente isso aqui, irmãos. No entendimento de que faziam parte deste Evangelho, que fez com que os apóstolos, após terem sido absolvidos deste tribunal, não antes de serem terrivelmente torturados, o verso 40 diz, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus. E aí então,
os soltam. Acredita-se que esta punição aqui, esta tortura ou estes açoites estão relacionados àquela famosa punição que era dada àqueles que desobedeciam às regras do Sinédrio, das autoridades religiosas, que recebiam então 39 chibatadas, 40 chibatadas menos uma era o que constava na lei, que era no tórax nu, no peito, parte delas no peito e o restante nas costas. Relatos históricos, inclusive, apontam que este tipo de açoite era tão terrível, era tão duro, que alguns chegavam até a falecer por conta dessas chibatadas. Então, meus irmãos, entendendo que faziam parte deste evangelho de tamanha salvação e entendendo que serviam como instrumentos deste evangelho, veja o que diz o verso 41. Eles se retiraram do sinédrio regozijando-se, ou seja, muito se alegrando, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Estamos diante de um dos versos mais lindos do Novo Testamento, meus irmãos. Esta reação dos apóstolos aqui demonstra que eles compreenderam o verdadeiro evangelho. Veja que eles não saíram daquele tribunal dizendo assim: Senhor, eu não aceito passar pelo que eu passei novamente. Senhor, eu não sou cauda, mas eu sou cabeça. Senhor, eu determino que aconteça assim e assim na minha vida. Senhor, eu declaro isso, profetizo aquilo. Veja que não, mas submetendo-se eles ao que o reino de Deus exige, o comprometimento com a vontade do Pai, eles não fazem outra coisa senão se alegrar, mesmo debaixo de muitos açoites. Meus irmãos, as coisas podem nos ser desconfortáveis nesta vida, mas na verdade, nada é mais confortável do que estar no centro da vontade do Pai. E assim o Senhor abençoava a igreja primitiva, que no verso final do capítulo 5 diz: todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Que coisa gloriosa! O que nós aprendemos aqui, irmãos? Aprendemos aqui que o mais importante na nossa vida é fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade do Pai. Ah, mas se isso significar tormentas, tristezas, grandes tribulações, a alegria de se estar no centro da vontade de Deus, cooperando com o reino de Cristo Jesus, é superior em muito a quaisquer tristezas desta vida. Em nossa próxima reflexão, se assim o Senhor nos permitir, entraremos no capítulo 6 de Atos, quando a igreja crescia, vendo-se aí na necessidade de se organizar de uma forma melhor, naquilo que nós veremos na instituição dos diáconos na igreja cristã. Deus abençoe a todos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.